Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de um novo dia a gente poder parar e meditar na palavra do Senhor. Hoje, dia 4 de maio de 2025, aqui na cidade de Manicoré, no Amazonas, na casa dos meus sogros, Hugson e Sandra, a nossa meditação irá no livro de Jó, capítulo 11, e o versículo de trabalho é o versículo 4. Nele diz: Pois dizes, a minha doutrina é pura e limpo sou aos teus olhos. No nosso devocional de ontem nós trabalhamos que Jó tem dado resposta aos seus amigos, mas também tem oferecido suas súplicas ao Senhor, ou seja, mantendo aquela linha, aquele direcionamento, aquela postura em que ele se coloca à vontade como servo de Deus, como filho de Deus, como alguém que honra a palavra do Senhor e tem todo zelo no seu coração. Ele se coloca à vontade para que possa falar de forma franca, de forma clara, sem meias palavras, sem mentiras, mas sempre mantendo respeito, pudor e decência no uso da sua linguagem, reconhecendo toda a autoridade de Deus, reconhecendo a força que vem de Deus, o poder que vem de Deus, a capacidade que ele tem de condenar e de descondenar. Jó muito claramente, não me claramente faz isso, mas Jó deixa claro que dentro dessas suas necessidades, dentro daquilo que ele via, ele dizia, ele coloca ali que o ideal é que ele não tivesse sido criado, né? Ou que ele não tivesse sido criado para que ele não passasse por um sofrimento tão, vamos dizer assim, tão exorbitante. Ele deveria ter sido permanecido no ventre para que ninguém tivesse percebido a sua morte. Mas ali não, sua morte, da forma como ela tem sido anunciada, é uma morte que vai causar grande espanto, porque que muito provavelmente na concepção de Jó, ou na nossa concepção de ver, disse assim: nossa, se um homem daquele que tinha uma relação profunda de intimidade, um homem que era abençoado, morreu dessa forma em miséria, em angústia, em sofrimento, tomada de um corpo seu apodrecido, é complexo, né? É complexo. Então talvez o testemunho não fosse algo tão perfeito assim. E Jó então permanece nisso aí. E nessa permanência, nesse novo tal, aparece o terceiro amigo de Jó, chamado Zofar. E coloca, né? E coloca muito na mesma linha dos demais, dizendo, colocando Jó contra a parede. Porque Jó, ele, durante toda essa argumentação, toda a argumentação que ele vem apresentando, todas essas lamentações, e principalmente essa ousadia no falar de uma forma direta com o próprio Deus, porque ele responde aos amigos, mas direciona muito do que ele diz ao próprio Senhor, esse Naamatita, chamado Zofar, ele coloca muito claramente assim: olha, tu falas demais, né? Ele diz assim, praticamente: tu falas demais, tu falas a todos, e por acaso porque tu falas demais, porque tu colocas demais, porque tu argumenta demais, tu seria justificado pelo teu falar? Não é bem assim não. Então ele já começa no processo de acusação, e o processo é tão forte de acusação, ele é tão agora mais escancarado. Se a gente achava que Bildad, se ele faz lá no começo, não tinha demonstrado compaixão com Jó, pior está fazendo os demais que vieram, em especial agora Zofar faz pior, porque ele já diz assim no versículo 3: as tuas mentiras se hão de calar os homens, e as zombarás tu sem que ninguém te envergonhe. Jó, tu só procedes mentiras. Lembra-te que os amigos têm associado o sofrimento de Jó ao pecado, e eu estava ouvindo esses 2 dias, eu queria que eu lembrar agora aqui sobre uma pregação, sobre algum pastor falando, indiretamente, ele na pregação, apesar de conhecer a história de Jó, ele traz que o sofrimento, não que ele tenha falado tão claramente, mas quando você vê a construção do sermão dele, você vai ver que, basicamente, olha, se você está recebendo os açoites, é porque você está pecando. Ninguém nunca quer associar que o sofrimento, que aquilo que você está passando, possa ser uma ação divina, como Jó estava passando, de aperfeiçoamento ou de testemunho, porque sofrimento tem a ver com penitência, punição, com processo de injustiça para quem está sendo justo, né? Então, mesmo nas pregações que nós temos, há uma recorrência, uma tendência natural de sempre se associar sofrimento com pecados. E talvez a sua essência natural seja mais comum associar. Afinal de contas, a iniquidade, a nossa, vamos dizer assim, indecência, a nossa imoralidade, ela merece vamos dizer assim, uma correção de Deus. Mas lembrando que Deus hoje, o principal fonte de trabalho dele é sobre o derramamento da sua misericórdia, ou seja, a extensão da sua graça para com o pecador. Porque ele sabe que o homem é pecador. Então, essa forma dessa nova dispensação tratada pelo Senhor talvez seja mais difícil, porque o homem ele está associado que o pecado ele merece o seu castigo, ele merece a sua correção, e vai receber o castigo e a correção na medida do Senhor. Mas lembrando que sempre a misericórdia do Senhor hoje é a sua grande, vamos dizer assim, é a sua grande cartada. É a sua grande cartada. Então eu vou pecar porque o Senhor vai me derramar a sua misericórdia. Eu não estou dizendo que o Senhor não vai fazer as correções porque você tem algo a ser justificado. Quem vai te justificar é o próprio Senhor. Se você está aceitando o teu pecado, se você está se corrigindo diante do Senhor, qual a surpresa seria que, por exemplo,
que a misericórdia do Senhor, que o teu agir, que a tua mudança, que a tua vivência agora em Cristo verdadeiramente, nós estamos falando verdadeiramente, não, os frutos produzidos não seriam um objeto, por exemplo, da tua correção diante dos seus pecados. Será que somente o sofrimento, o dano material e físico seria a forma que o Senhor tem de nos tratar? A gente precisa, então, moldar isso. Mas uma coisa é certa, a ação divina ela precisa acontecer, principalmente a ação divina da misericórdia de Deus, da graça de Deus, que aí poderá passar por um processo punitivo, um processo, vamos dizer assim, de reparação marcante, ou poderia passar simplesmente como um processo do teu crescimento espiritual, da tua mudança de atitude e ato, do teu amor agora pelo próximo, que pudesse fazer a grande, vamos dizer assim, o grande processo de mudança, a grande marcação, para que as pessoas entendessem e não te vissem como injustiçado, mas te vissem, não achasse que Deus não tenha sido justo contigo, mas achado que tu verdadeiramente encontrar Deus. E esse encontrar Deus fez toda a diferença, não só na tua vida, quanto na vida daqueles que você prejudicou. E aí nós temos então o Zofar nesse processo aqui, e o negócio é tão, ele é tão, vamos dizer assim, patente, que Zofar, ele diante dessas acusações, como chamamos de Jó de mentiroso, ele diz assim, olha, tu deveria estar feliz, tu deveria estar satisfeito, porque na verdade, Deus tem exigido de ti, Jó, através disso que tem passado, muito, mas muito menos do que aquilo que tu merece, ou que aquilo, ele não fala nem que tu merece, ele diz assim, daquilo que o teu pecado merece. Agora não tem mais dúvidas. Os amigos de Jó, agora através de Zofar, eles confirmam, Jó, tu é pecador, tu é mentiroso, tu merecia muito mais. E é justamente a misericórdia de Deus que está te salvando, que está te sustentando. E eu sempre gosto de observar essas argumentações dos amigos de Jó, porque eu penso que de todos eles trazem verdades como Deus age. O problema é que estão sempre associando na vida de Jó, que Jó está sendo punido, porque Jó é pecador, Jó é mentiroso. Aí diz assim, mas irmão Talismã, mas nós não somos pecadores, somos, mas nós estamos tratando aqui diante das ações de Jó, que não são as ações de pecado de Jó que estão recebendo a penitência, o ato punitivo de Deus. É o servo justo, o servo reto, o servo fiel, o servo que se desvia do mal, para que pudesse ser testemunho fiel e poderoso da ação de Deus. É esse sim que está sendo utilizado, que está sendo açoitado, que está sendo trabalhado, aperfeiçoado, não só a fé de Jó, mas a fé sendo manifesta para que todos ali, no final, entendessem que há um Senhor que supria Jó, mas esse mesmo Senhor que supria Jó era Senhor também, para, vamos dizer assim, para lembrar a todos que o poder seria tanto para salvar, para justificar, quanto um poder para condenar. Esse é o processo do combate que nós temos aqui, se tendo aqui no processo de palavras, no processo de argumentação. E diante disso, Zofar, pelo menos, ele, lá no versículo 13, ele apresenta uma saída para esse pecador, né? Quando ele diz assim, se tu preparaste o teu coração, estendestes as tuas mãos para ele, né? Deus seria, por exemplo, suficiente para te resgatar, né? Deus seria suficiente para te tirar daquela dor e daquela angústia. Talvez o que eles não entendam é que Jó tem feito isso diariamente nas suas orações e súplicas. Só que ele tem feito isso através de perguntas, através de uma forma em que Deus desse clareza para ele qual era o erro dele. Por que era importante Jó entender isso? Porque para Jó trabalhar no seu coração, o seu processo de mudança, era necessário que ele entendesse. Porque até naquele momento Jó talvez compreendesse que a escuridão, quando a gente fala que a falta de entendimento, não seria o melhor caminho para que ele se, vamos dizer assim, se mostrasse ou procurasse buscar as suas justificativas no Senhor com clareza. Mas Jó jamais, em momento nenhum, está deixando a sua fé, ou está deixando, vamos dizer assim, a sua consciência de poder e soberania de Deus sobre a sua vida. Tanto que ele suplica sempre ao Senhor, tá bom? Que graça e paz todo-poderoso, que a gente possa suplicar nas nossas necessidades, nas nossas dores e angústias, para que o Senhor possa operar na nossa vida, assim como operou na vida de Jó, mesmo nas grandes dificuldades. Que o Senhor nos cuide, meu irmão.